Então, quais são os principais princípios do seu parecer? Analiso, por um lado, as inconstitucionalidades que, em meu entender, o Estatuto da Carreira Docente, na redação que lhe foi dada pelo diploma de 2007, padece. Inconstitucionalidades orgânica, formal e materiais, várias. E depois a ilegalidade dos diversos decretos regulamentares que têm vindo a ser publicados, procurando interpretar, integrar, suspender, alterar, modificar, revogar aquilo que consta de um ato com natureza legislativa e que nos tempos da Constituição não podem ser alterados, modificados ou revogados por uma fonte hierarquicamente inferior. Comecemos pela primeira parte, podes especificar alguns exemplos? Sim, em meu entender, por um lado, nós estamos sob, esta é uma matéria de reserva de lei, ou seja, e de reserva de competência relativa da Assembleia da República, pelo menos, ou seja, o Estatuto da Carreira Docente, que é um corpo especial da administração pública, reporta-se a matéria de direitos, liberdades e garantias, não só, mas também, de trabalhadores que integram um corpo especial e, por isso mesmo, não são um mero desenvolvimento ou uma mera adaptação de um regime da avaliação da função pública em geral, por exemplo. Daí que, em meu entender, caibam na reserva relativa de competência da Assembleia da República e, portanto, o Governo só pode legislar sobre ela, só poderia ter legislado sobre ela, com autorização legislativa do Parlamento, o que não sucede, visto que nós temos um decreto-lei do Governo sem autorização legislativa. Uma inconstitucionalidade formal, que é uma questão, digamos, um pouco mais secundária, que resulta de, no diploma, nesse diploma legal, bem como, aliás, em todos os decretos regulamentares, o respeito pelo princípio da audiência prévia das associações representativas dos trabalhadores, ser objeto de uma mera declaração tabelar e formal que refere foram respeitados os requisitos da Lei 23/98. Ora, com o devido respeito para a opinião contrária, isto não significa dar cumprimento a essa exigência constitucional que impõe que seja feita a audição e que a audição, a efetiva realização da audição, seja declarada no próprio diploma. E o que ali está é um mero juízo valorativo e conclusivo. O que devia estar, e não está, era dizer foram ouvidas as entidades X, Y e Z, até para se poder aferir se é verdade ou não e se houve ou não a preterição dessa formalidade. Finalmente, o que é mais importante, uma série de inconstitucionalidades materiais. Eu entendo que há aqui uma violação do princípio da certeza e segurança jurídicas que decorre, em primeiro lugar, de uma alteração drástica, inesperada e inesperável das regras do jogo, não apenas a meio do jogo, mas para alguns professores a 1 minuto do final do jogo, em que as condições, não apenas de acesso, como de progressão na carreira de professor, foram drasticamente alteradas, fazendo agora reportar à dependência de fatores, muitos deles inteiramente aleatórios e arbitrários, e com os quais os professores não podiam contar quando constituíram as legítimas expectativas de progredir na carreira de uma determinada forma. E que fatores são esses? Designadamente a referência a fatores exógenos ao próprio docente, como sejam os resultados escolares, digamos, a ambiência do meio em que ele se insere e até a própria... já foram retirados? Foram retirados temporariamente e de forma ilegal, porque esses estão, de facto, no Estatuto da Carreira Docente e aí ela é inconstitucional e foram retirados por um decreto regulamentar que não pode alterar um decreto-lei. Portanto, nós temos aqui eu diria, um edifício absolutamente singular de ilegalidades e de inconstitucionalidades. Por outro lado, o sistema SEC de cotas que se contém no diploma é também ele violador do princípio da igualdade, desde logo desse, porque pode perfeitamente acontecer que dois docentes exatamente com o mesmo nível de mérito, um porque tem a sorte de estar colocado numa escola ou agrupamento de escolas em que as cotas, pela dimensão da escola, têm um número quantitativo superior, conseguem aceder, por exemplo, à classificação de excelente, e outro professor, exatamente com o mesmo nível de mérito, porque teve o azar de ficar colocado numa escola ou um agrupamento de escolas em que o universo é mais pequeno, ficar privado dessa classificação. E chama-se tratar desigualmente pessoas em situação substancialmente igual e violenta o artigo 13 da Constituição. Bom, e depois há ainda uma série de outros vícios, mas em particular é preciso assinalar que todo este sistema, designadamente o simplificado, todas as alterações têm estado a ser introduzidas e essa exigência da entrega dos objetivos individuais, esta não está consignada em parte nenhuma e as outras estão consignadas em decretos regulamentares que, repito, não podem alterar aquilo que consta da lei e, portanto, se têm de ter por manifestamente ilegais face
ao já referenciado artigo 112 da Constituição. O que é que aconselha aos professores a fazer? Bem, eu, como tive a oportunidade de dizer, num Estado de Direito Democrático, não é devida obediência nem a atos, nem a ordens ilegais. E, portanto, esta tentativa de criar um clima de intimidação para com os professores, no sentido de os forçar a entregar objetivos individuais, invocando uma obrigação que não existe do ponto de vista da lei, e mesmo quando as pessoas pedem esclarecimento, no sentido que lhe seja explicitado onde é que está consagrada essa obrigação, esse esclarecimento não surge. Percebe-se porquê? Porque não está, de facto, consignada em parte nenhuma da lei essa obrigação. Não pode haver nenhuma consequência, quer do ponto de vista disciplinar, quer do ponto de vista da dispensa do serviço Mas letivo. pode aconselhar os professores a irem a tribunal devido a essas inconstitucionalidades? Como foi pedido foi que... A inconstitucionalidade junto de quem? Falou... Eu falei em abstrato, porque o que foi pedido foi que fizesse um parecer. Sim. Agora, as medidas concretas, a tática e a estratégia, naturalmente, serão os professores a decidir. Mas, obviamente, que desde o ir suscitar, o ir requerer, aquelas entidades têm poder de suscitar a fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade de normas de um diploma legal. 1/10 dos deputados, o Provedor de Justiça, o Procurador-Geral da República. Até à suscitação em concreto perante qualquer situação onde se invoca a aplicação de uma lei, de um preceito que seja manifestamente inconstitucional. Até outro tipo de medidas, designadamente da exigência da fundamentação dos atos que estão neste momento a ser praticados, de intimação, para não dizer intimidação sobre os professores, até inclusivamente outras, porque algumas condutas de que se está agora a tomar conhecimento começam a assumir contornos de particular gravidade, não apenas em termos sociais e cívicos, mas também jurídico-criminais. Ameaçar alguém com um mal ilícito de que ele será excluído do concurso, estivemos a falar de um professor contratado, ou de que ele sofrerá uma sanção disciplinar, com base numa obrigação que juridicamente não existe, fixada do ponto de vista válido e eficaz, significa ameaçar alguém com um mal ilícito, com o objetivo de levar essa pessoa a praticar um ato que ela não quer praticar ou a abster-se de praticar um ato que ela quer praticar. E isso configura um ilícito criminal. Ok, é claro que queria fazer... Em última instância, o próprio Secretário de Estado... Todos os autores de comportamentos desse tipo estão, à medida que vão assumindo tom, estão, a meu ver, a adotar condutas que começam a assumir esses contornos. Agora, obviamente, as decisões nessa matéria têm de competir aos próprios titulares dos interesses postos em causa. Okay. Só em relação à questão dos objetivos, dizia que o professor, não entregando os objetivos, se entregasse o avaliador os preenchesse por si próprio, que isso podia conduzir o processo de avaliação. Resulta da lei. Se o mecanismo que resulta da lei é confuso, à própria lei se deve. Porque a verdade é que, em termos do Estatuto da Carreira Docente, o que está previsto é o professor entregar a sua ficha de autoavaliação. Ponto, final, parágrafo. Mais nenhuma obrigação pode ser criada por via de decreto regulamentar. Se depois se criou por decreto regulamentar, ou se tentou criar um sistema diferente, e é evidente que quaisquer discrepâncias com o regime legal se têm de fazer a favor do regime legal e não a favor da fonte hierárquica inferior. Mesmo assim, o próprio sistema que está fixado em termos de via regulamentar prevê que em caso de divergência dos objetivos prevalece a opinião dos avaliadores, o que mostra que o que é relevante neste sistema é a opinião dos avaliadores e não a opinião do avaliado em termos da definição dos objetivos, o que mostra que não se pode imputar a uma eventual não entrega dos objetivos individuais a responsabilidade do processo não prosseguir.